bem-vindo à nossa ministração de domingo. E a nossa ministração de domingo, eu como terapeuta cristã e psicanalista, eu não posso deixar de falar essas duas coisas junto, de fazer essas coisas caminharem junto, que é a palavra de Deus e a consciência emocional. Hoje eu estarei falando sobre um bloqueio que pouco se fala e que pouco se comentam, porque ninguém gosta de admitir que tem. Mas não vamos aqui falar para você que tem, vamos falar para o seu colega, né? Para aquele colega que tem, o vizinho que tem, o amigo, a mãe, o parente. Não você, né? Não é você, não estou falando com você. Estou falando com aquele primo, com a avó, com a tia, tá? É o bloqueio do julgamento. Gente, quantas pessoas que têm esse bloqueio? Quantas pessoas que gostam de ficar julgando, falando mal da vida alheia? Não é o seu problema, mas nós temos que aprender a conviver com pessoas assim. Porque eu sei que não é o seu problema, mas existe pessoas ao seu redor que têm esse problema. E nós aprendemos, né? Nós devemos aprender a lidar com pessoas. Por quê? O próprio Jesus, ele é o especialista em pessoas. Existem pessoas que têm dificuldade de crescer emocionalmente, espiritualmente, até financeiramente, porque vive presa em espírito de julgamento. E a Bíblia fala, vamos tirar como versículo base da palavra do Senhor, que é Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: não julgueis para não ser de julgado, porque com a mesma medida que você julgar, os outros também irão julgar você. Então, gente, essas pessoas que vivem julgando, elas não crescem espiritualmente. E nós vamos aprender por que essas pessoas não crescem. Porque elas estão sendo medidas pela mesma medida em que estão julgando as outras pessoas. Só que esse problema não é só espiritual. Ele é um problema emocional. E como eu disse para vocês, eu não consigo separar a espiritualidade, a Bíblia, do emocional. Eles caminham junto, tá? Eles caminham junto. E essas pessoas, elas não crescem só espiritualmente, como elas também têm um pouco de quais desse problema. Qual a raiz do problema emocional que você está vivendo? E por que essa cresce? Por que essa e por que essa pessoas que criticam tudo? Tem aquela pessoa que quando você chega para conversar com ela, tudo ela coloca defeito, tudo ela critica, nada para ela tem alguma coisa positiva. Ela só vive falando mal dos outros. Ela aponta só os defeitos. Ela espalha fofoca. Tem pessoas aqui, dessas que elas não são fofoqueiras. Nós temos que identificar. Tem o fofoqueiro, que é aquele que fala mal dos outros para outros. Falar mal de você, pro seu amigo, pro seu tio, pro seu parente, pro seu colega, para quem não conhece, pro vizinho, pro cachorrinho da rua. Esse é o fofoqueiro. Mas tem aquele que só vive te dando crítica positiva. Você já viu? É uma crítica positiva, irmão. O fofoqueiro é diferente. O fofoqueiro não é a crítica positiva. O fofoqueiro é o irmão de oração. Irmãos, vamos orar por fulano, porque ele tá passando isso. O irmão de oração é o fofoqueiro. A crítica positiva é o crítico que critica tudo, coloca defeito em tudo. E outros é aqueles que te diminuem mesmo, tá? Eles vêm pra arrebentar mesmo. Eles chegam te diminuindo. Você tá sonhando, eles vêm e te colocam pra baixo. Esse é aquele daquele que diminui mesmo. Ele não esconde, não. Mas hoje eu quero te mostrar uma verdade profunda. A fofoca não nasce na boca. Ela nasce em um coração ferido. Tanto a fofoca como a crítica, tá? Como as pessoas que só colocam defeito, que te colocam pra baixo. Todas as pessoas, elas têm uma ferida muito grande no coração. E por isso nós devemos aprender a conviver com elas.
Porque infelizmente elas estão no meio da sociedade. Só que aqui eu quero falar com pessoas que estão convivendo com essas pessoas, mas existe pessoas aqui também que tem que assumir que elas são críticas, que elas gostam de uma fofoquinha. Gente, eu já fui fofoqueira. Eu já fofoquei muito, gente. Eu já fui fofoqueira. Eu já fui fofoqueira. Só que eu admiti, me assumi e mudei. E isso é possível. Porque não é porque uma pessoa ela tem esses defeitos que ela é uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa ferida que precisa ser curada. Só que essa pessoa ela precisa admitir o seu erro e mudar, tá? Tem gente que olha para alguém crescendo e ao invés de admirar, começa a falar mal. Gente, infelizmente tem pessoas assim, invejosas, tá? Porque muitas vezes ela passou a vida inteira sendo comparada, rejeitada e humilhada. Quantas pessoas, principalmente em uma família grande, onde tem vários irmãos, essa comparação. Por que você não é igual fulano? Fulano é assim, você não é. Então, essa vida de comparação, gente, ela prejudica a criança, tá? Eu tô falando aqui de uma criança que foi prejudicada na infância. De uma criança que foi rejeitada na infância. Só que você tem que pensar que essa criança, às vezes, ela só cresceu. Mas ela continua guardando as feridas da infância. Ela continua carregando o seu passado junto com ela. E nós precisamos, dentro da palavra do Senhor, aprendermos. Porque se nós queremos mudança para a nossa vida, nós devemos entender que é nós que devemos mudar. Não é o marido, não é o filho, não é Deus que vai descer do céu, não, é você. É você que precisa mudar. É eu que precisei admitir que a fofoca não estava me levando a nada. Porque a fofoca, ela não faz mal às vezes para outra pessoa, ela tá fazendo mal para você mesmo. É para a pessoa que tá fofocando, tá? Que ela tá fazendo mal. Ó, talvez essa pessoa que é fofoqueira, ela viveu ouvindo, você nunca vai ser ninguém. Olha, fulano é melhor que você. Você nunca consegue nada. E ela foi criando, através desses codinomes que deram para essa criança, elas foram criando armadura. Foram se posicionando para ninguém ferir elas, elas começaram a ferir as outras pessoas. E por isso se tornaram essa pessoa iracunda, essa pessoa mal amada, essa pessoa amargurada, essa pessoa fofoqueira, tá? Julgadora, eu sou mais santo do que todo mundo. Porque essa pessoa só tem uma crise emocional. É só isso que essa pessoa precisa. Ela tem uma crise emocional. E nós que convivemos com essas pessoas precisamos entender. Entender ela. E como entender uma pessoa que só fala mal de você. Como entender uma pessoa que tem inveja. Como entender uma pessoa que só te critica. A melhor coisa é isso aqui, ó. Silêncio. A melhor coisa, ignorar. A melhor coisa é deletar. Apagou. Tudo que aquela pessoa falou pra você entrou no ouvido e saiu no outro. Alarga a sua peneira quando você estiver próximo a uma pessoa dessa. Uma pessoa que é fofoqueira, iracunda. E outra coisa, pessoas assim, você não conta os seus sonhos. Você não fala nada dos seus projetos pra uma pessoa assim. Tá? Então, uma pessoa que é fofoqueira, uma pessoa que é caluniadora, uma pessoa iracunda, da crítica positiva, o irmão da oração, só se afaste, isola e silêncio. É isso as armas que você deve agir. Alarga a sua peneira e vida que segue. Tá? Vida que segue. Até essa pessoa entender o porquê que ela está sendo isolada e ela começar a mudar.
E se o caso é você, essa pessoa que me ouve aqui, que tem esse problema, eu quero dizer que isso é só um bloqueio. Isso é só ferida. Se você passou por isso na sua infância, a sua criança só cresceu em tamanho físico, mas o seu emocional continua o mesmo. Enquanto você não decidir a sua mudança, você vai continuar bloqueando e sendo bloqueado, tá? Porque a pessoa, sim, ela é um bloqueador de sucesso para ela, mas ela é um bloqueador de sucesso para outras pessoas que não têm entendimento. Porque muitas pessoas vão criticar, vão falar, vão entrar na mesma dela e vão acabar sendo prejudicados pelas mesmas ferramentas dela. Porque uma pessoa assim, ela consegue te tirar do sério. Ela consegue fazer você se tornar que nem ela, igual a ela. Nem que seja por um momento. Porque ela chega e fala o que a pessoa falou mal de você. Você acaba se irritando com ela e você acaba falando mal daquela outra pessoa também. Aí aquela pessoa que ouviu, que trouxe a conversa, ela vai falar para outra pessoa o que você falou dela. E isso vai trazendo intriga. E você prestou atenção como a arma dela, ela usa para você e você acaba usando a mesma arma dela? Então, temos que ser vigilantes e manter o silêncio próximos às pessoas que agem dessa maneira. E se for possível se afastarem, se afastem. Tá? Se afastem. Mas tem casos que não é possível se afastar. Tá? Então, se não é possível se afastar, se é para manter a convivência, você vai isolando aquela pessoa, vai alargando a peneira para passar tudo que aquela pessoa diz e vida que segue. Então você tem que aprender a lidar com pessoas assim. Ah, mas fulano tá me ignorando. É porque os assuntos dele não me competem. Ah, aquela pessoa tá me deixando pra lá. É porque a sua presença não tá sendo conveniente para ela. Não é agradável para ela. Então você tem que se analisar o que você está fazendo para que aquela pessoa volte a ter uma convivência com você novamente, tá? Então uma pessoa fofoqueira, uma pessoa invejosa, uma pessoa que deseja o mal, uma pessoa que só te humilha, uma pessoa que só fica jogando areia na sua comida, você não é obrigada a ficar comendo comida cheia de areia, né? Ó, o problema é que aquilo não é curado e contamina as outras pessoas, é isso que eu já te expliquei. E quem foi humilhado, às vezes cresce humilhando. E não só cresce, mantém humilhando as pessoas até aquela pessoa cair na sua consciência ou vai morrer assim. Quem foi muito rejeitado, às vezes começa a rejeitar. Inconscientemente, essa pessoa começa a rejeitar os outros. Quem conviveu competindo, começa a competir com todo mundo, tá? E essa competição não é positiva. E aí nasce a inveja, a crítica, o julgamento e a fofoca. Viu o que eu disse? A inveja, gente, não é eu querer aquilo que você tem. Por exemplo, eu tenho esse colarzinho aqui. Aí chega uma pessoa e fala assim, nossa, Patrícia, que colarzinho bonito, como é bonito esse coração com esse símbolo da vida, como eu queria um coração desse. Isso não é inveja. Se ela for lá na loja e comprar um igual, não é inveja. A inveja é se ela falar assim, eu quero o seu. Olhar pro meu colarzinho e falar, não, eu quero o seu colarzinho. Eu quero o seu. Entendeu? Ela não quer que eu tenha. Ela quer tomar o que é meu. Ela não quer lutar para ela ter. Porque você lutar, por exemplo, ah, eu tenho esse colarzinho aqui, quanto custa? Vamos lá, né? Não vou colocar o preço aqui porque não vou fazer marketing. Ah, quanto custa? Né? Aonde você comprou? Eu falo para aquela pessoa, ela vai lá e compra o igual. Isso, tudo bem. Isso não é inveja, não. Inveja é ela não querer que eu tenha e ela querer o meu colarzinho. Tá? O meu colarzinho. A crítica, eu já deixei bem claro, a crítica positiva. Ai, se eu fosse você, fulano, eu não fazia isso. A crítica é diferente do conselho, tá? A crítica é totalmente diferente do conselho. O conselho é positivo e a crítica é negativa, tá? A crítica, ela sempre vai tirar você dos seus projetos. E o conselho não, tá? O conselho vai melhorar o seu projeto se ele estiver num caminho bom. Agora, se você estiver num caminho errado, aí o conselho vai te tirar você do caminho errado. O julgamento
sempre te julgando por todas as atitudes que você fez. Tudo que você faz nunca tá bom. Nunca vai estar perfeito para aquela pessoa, tá? Ela te julga por tudo e por todos e sempre ela vai ser a melhor. E as coisas dela, perfeita. E a sua nunca presta, tá? É ao oposto da fofoca. Ao oposto da inveja, tá? O julgamento. A inveja, ela tem inveja daquilo que você tem e quer aquilo que você tem. O julgamento sempre vai humilhar aquilo que você tem. Por exemplo, vamos dar exemplo do colarzinho. Nossa, mas essa correntinha é tão fininha, esse colarzinho. Ixi, o meu é muito melhor, o meu é mais grosso, olha o meu pingente. Entendeu? Esse é o julgamento. E a fofoca, vocês todos já sabem, que é falar mal da vida alheia, né? Mas existe algo importante que a igreja precisa entender. A Bíblia não manda julgar pessoas, ela manda discernir os frutos e julgar aquilo que ouvimos. Existe diferença entre discernimento e condenação. Quando a Bíblia fala, examine tudo e retenha o bem, tá? Ela fala, não julgais, né, para não ser julgados. Mas ela também fala que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore, tá? Então, quando nós vemos um fruto, um pé de limão, nós conhecemos que o limão é azedo. E o limão vem do limoeiro, certo? Se nós vemos uma laranja, nós sabemos que a laranja é doce. E ela vem do pé de laranjeira. A uva, ela vem da videira. A azeitona, ela vem da oliveira. Então, nós temos que saber tudo isso. Nós sabemos tudo isso. Que é fruta, nós sabemos de qual pé é. E julgar já é diferente, que eu deixei bem claro para vocês. Agora, discernir um profeta sem destruir discernir uma profecia sem destruir o profeta. Aqui eu quero falar com vocês. Por quê? O julgador, ele não julga a profecia. Ele vai julgar o profeta. Por quê? Deus, quando ele usou o jumento, teve uma visão do anjo de Deus, mas Balaão não teve. Então, Deus falou com quem? Deus usou o jumento para falar com o próprio homem. Então, nisso nós entendemos o quê? Entendemos que Deus, ele usa quem ele quer, tá? O pé de limão, o limão é azedo, mas Deus usa o limão para fazer remédio, tá? A laranja é doce, dá para fazer suco, dá para fazer um monte de coisa. E cada fruta tem o seu benefício, tá? Cada fruta tem o seu benefício. Deus não criou nada que seja inútil, tá? Deus criou sempre tudo com objetivo. Então, quando a Bíblia fala para nós julgarmos a profecia e não o profeta, não vai depender do fruto que você está dando. Por exemplo, hoje nós vivemos em um mundo cheio de rede social, cheio de gente falando isso e aquilo para todo lado. Aí você olha para uma pessoa, nossa, aquela pessoa fala bonito. Falou dentro dos princípios da palavra. Se está dentro dos princípios da palavra, se é uma verdade, você foi lá, analisou a profecia, porque Deus fala discernir. Vai pegar qualquer coisa não. Vai comer qualquer comida mastigada não, tá? Falou dentro dos princípios da palavra de Deus, você examinou, discerniu, ok. Aí depois você vai ver a vida daquela pessoa, a vida tá toda errada. Tá toda errada. Mas você tá discernindo a profecia. Aquilo que ele falou foi bom para sua vida. Deus usou o jumento. Agora, porque ele é um jumento, Deus também usou o jumento. Jesus usou o jumento para entrar lá em Jerusalém, na entrada triunfal. Agora, não é porque você é uma pessoa que foi usada por Deus que você é uma pessoa de Deus. Agora, nós temos que discernir isso no julgamento. Não é porque aquela pessoa, ela tem um dom, que ela falou coisa de Deus, que é isso, que é aquilo, ok, beleza, tudo certo. Ela foi usada de Deus. Mas isso não significa que ela é de Deus. Se aquela pessoa foi usada por Deus para você, ok, vamos julgar a profecia. Se o profeta não tem uma boa conduta,
Nós vamos alargar a peneira, vamos deletar, vamos afastar e fazer tudo aquilo que eu já disse antes. Nos afastarmos, deletarmos, alargarmos a nossa peneira, porque a conduta dele não foi boa. Mas a profecia talvez tenha sido. Pegue aquilo, examine tudo e retenha o bem. É isso que Paulo diz. Vamos examinar. Vamos examinar. Então, gente, como o psicanalista não tem nem como dizer, né? Porque o psicanalista, tudo para ele é análise. Então, vamos analisarmos. Nossa, aquilo que fulano falou é de Deus. Agora, vai depender do fulano lá, né? Deus usou o limão para fazer o remédio. Agora, tem uns que usa para fazer limonada, tem uns que nem gosta do limão, porque ele é azedo. Tá dando para entender, gente? Como que a palavra de Deus, ela transforma? Então, aqui eu quero deixar o contexto para vocês dessa ministração. Nós aprendemos aqui o que é um julgador, o que é um crítico, o que é um invejoso, o que é um fofoqueiro. Nós aprendemos o que são essas pessoas. Nós aprendemos a lidar com cada uma delas. Nós aprendemos que não é porque a pessoa foi usada por Deus que ela é de Deus. E nós aprendemos também e aprenderemos mais. Como nós se libertarmos, se for nós esse o problema, se for nós que formos invejoso, crítico, fofoqueiro, como nós vamos nos libertar disso? Tá? Como nós vamos nos libertar? Tá? Jesus não disse pelas opiniões, pela crítica, pelos comentários. Ele disse pelos frutos. Porque o fruto revela o caráter. Igual eu disse, o limão revela de onde ele veio, né? Do pé de limoeiro. Uma pessoa pode falar bonito na frente, mas o fruto dela é divisão, intriga, maldade e humilhação. É aquilo que eu acabei de falar pra vocês. Ela pode falar bonito, você retém o que é bom. Ela falou bonito. Por exemplo, se você gosta que você me segue, você é inscrito nesse canal, você gosta do que eu falo. Mas se a minha conduta não conduzir e condizer com aquilo que eu falo, você ouve, mas você não precisa estar comigo. Se eu for uma pessoa que causa divisão, intriga, maldade, humilha as outras pessoas, o meu fruto é ruim. Meu fruto vai ser o limão em vez de ser a laranja. Ó, e sabe o que o julgamento faz? Ele destrói primeiro quem pratica. Lembra aquilo que eu disse? Quando a pessoa julga o outro, quando a pessoa fala do outro, não é o outro que sofre, é você. Tá? Porque a pessoa perde a paz. Vive observando a vida dos outros, vive comparando, vive criticando, vive carregando peso emocional. E aos poucos o coração endurece. Ela para de enxergar a qualidade nas pessoas e só consegue enxergar defeito. Gente, isso é muito difícil quando você não vê mais qualidade nas pessoas. Porque, vamos ser sinceras, tem pessoas que é difícil você conseguir achar uma qualidade nelas. Mas eu disse pra vocês que eu ia falar com vocês como nós devemos conviver com essas pessoas. Quando nós não conseguimos ver qualidade nessas pessoas, sabe o que nós vamos conseguir ver nelas que vai acalmar e vai ensinar nós a amar essas pessoas? Quando nós aprendemos a vermos a dor dela. Porque todas as pessoas desse jeito, elas foram machucadas. E foi a dor que formou o caráter dessas pessoas. E depende a maneira que você acata essa dor, é a maneira que você vai se tornar. Porque tem pessoas que quando recebe a dor, ela transforma essa dor e fala assim, eu não vou ser igual essa pessoa que está me ferindo. Eu não vou criar e ser como essa pessoa. Mas tem pessoas que pela dor que elas passaram, elas pensam assim, vou fazer igual. E eu
elas mantêm aquilo que ela quer fazer igual para condenar aquela pessoa que feriu ela. Mas infelizmente aquela pessoa que feriu ela muitas vezes não vai ser ferida por ela. Quem vai ser ferida por ela, às vezes, são as pessoas que ela ama. As pessoas que não deveriam ser machucada por ela, ser ferida por ela. Tá? Vamos dar continuidade. Olha, Deus leva isso muito a sério. Porque a fofoca destrói amizades, casamentos, famílias, igrejas, até igreja, gente. Autoestima. Tem gente que nunca encostou a mão em ninguém, mas destruiu pessoas com palavras. Eu sou a prova viva disso. Eu fui criada sem apanhar. Na minha época todo mundo apanhava, mas eu nunca apanhei. Mas eu ouvi palavras que eu carrego para minha vida inteira. Carregava para minha vida até o momento em que eu consegui me desbloquear. Tá? Então, assim, palavras destroem muito mais do que um tapa. E talvez hoje Deus esteja dizendo, chega de olhar para a vida dos outros e fugir de olhar para dentro de você. Então, vamos parar de olhar para a vida do outro e vamos olhar para nós mesmos, tá? Talvez, até aqui você tenha condenado todas as pessoas que estão à sua volta. Mas eu quero te dizer, olha para dentro de você, lá no fundo, sozinho. Não precisa de ninguém saber. Só você e Deus. E vai mudando a sua conduta. Se você é invejoso, fofoqueiro, caluniador, crítico, olha para dentro de você. Se você já não teve alguma dessas atitudes. Se você já não foi uma irmã de oração. Vamos orar para fulana, porque fulana tá passando isso. Aí precisa contar a vida da irmã todinha para poder orar. Não, não precisa. Só pede oração para a vida dela se ela tá precisando. Se você sabe de alguma coisa, só pede oração. Irmãos, vamos orar pela vida do irmão fulano, da irmã fulana, tá? Eles estão precisando de oração. Mas tem uns abençoados, gente, que quando você faz isso, ele ainda pergunta, o que aconteceu, irmão? Pro fulano? Bem desse modelo. Aí você fala, não, irmão, eu só pedi oração, senti de orar pro fulano. Tá? Não precisa contar a vida do fulano, não. E talvez hoje Deus esteja dizendo, chega de olhar para a vida dos outros e fugir de olhar para dentro de você. Porque muitas vezes a pessoa julga para não enfrentar as próprias dores. Ela aponta o defeito nos outros porque não quer tratar os dela. Mas hoje é dia de desbloqueio emocional. Hoje é dia de cura, tá? Hoje é dia de cura. E talvez exista alguém aqui que perceba, eu me tornei uma pessoa amarga, eu me tornei uma pessoa crítica, eu vivo falando da vida dos outros, eu perdi a leveza, mas existe uma libertação para você. Hoje Deus escolheu esse dia para te libertar. Se você sentiu que você está sendo essa pessoa amarga, se você sentiu que você é muito crítica, deixa essa leveza, deixa Jesus transformar a sua vida hoje. Vamos vencer esse bloqueio. Eu sei que você passou por muita dificuldade. Eu sei que doeu as críticas, a comparação, o julgamento, as palavras que falaram com você na sua infância. Eu sei que doeu. Mas hoje Deus quer te libertar. Deus quer que você olhe dentro de você. Deus quer que você ore para Ele. Deus, me ajude a mudar a mim mesmo. Porque Ele está pronto. Ele não está com a mão encolhida para que não possa te ouvir. Mas Tiago fala, pede e não recebe porque pede mal. Quantas pessoas estão pedindo dinheiro, pedindo bênção, pedindo isso, pedindo aquilo, mas esquece de pedir transformação dela mesma. Eu quero te dizer que a partir do momento que você começar a pedir transformação, você começar a seguir pessoas certas, se aproximarem de pessoas certas, fugirem das pessoas que estão levando você por esses caminhos, o Senhor vai transformar a sua vida. Não vai precisar de você pedir para Deus abençoar suas finanças, não.
Deus irá te abençoar, porque você mudou as atitudes. Porque a palavra do Senhor, no Salmo 101, versículo 5, o Senhor fala um versículo muito sério. Ele fala: aquele que fala mal do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. E você está pedindo bênção para sua família, para Deus salvar o seu filho, para Deus salvar o seu casamento, para você ser próspera na vida. E Deus está te destruindo porque a sua própria língua está sendo usada para destruir a sua casa, a sua família, o seu casamento, até a sua igreja. E hoje eu quero trazer essa palavra para você. Deus, Ele quer que você se transforme. Se as coisas não estão indo bem na sua vida, não pergunte por que o Senhor não muda o seu marido. Pergunte: Deus, mude a mim. Deus, por que o Senhor não quer salvar os meus filhos? Deus quer salvar todos. Só que Ele quer salvar você de você mesma. Para de ser uma pessoa crítica. Para de ser uma pessoa que fica julgando os outros. Julga-se a si mesmo. Toda vez quando vamos participar da ceia, nós aprendemos aquele versículo, que é clichê. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. E isso significa o quê? Para fazer parte do corpo de Cristo, você precisa se examinar. A autocrítica. Você critica os outros, mas Deus quer que você critique você mesmo. E eu quero orar por você, para que você aprenda a lidar com pessoas assim, para que você não passe por essas consequências, porque é sofrido. Uma pessoa que tem esses adjetivos, ela sofre. Ela é uma pessoa humilhada, uma pessoa que é deixada de lado, uma pessoa que fica isolada, uma pessoa que fica sozinha. Então vamos fazer uma autocrítica nossa. Vamos nos examinar. Vamos nos desbloquear de tudo aquilo que fizeram com a gente. Vamos fazer diferente? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu entrego cada pessoa que assistiu, Senhor, até o final essa ministração de hoje. Que o Senhor quer ensinar essas pessoas a conviver com outras pessoas difíceis. Nos ensina, Senhor, a conviver com pessoas difíceis. Senhor, também tudo aquilo que está dentro de mim, ajuda-me a me examinar e a transformar. Traga, Senhor, essa transformação, traga atitude dentro do meu coração, atitude que irão transformar a minha vida, para que eu não seja uma pessoa crítica, para que eu não seja uma pessoa que julgue, para que eu não seja uma pessoa que condene a vida dos outros. Senhor, ensina-me a me examinar a mim mesmo. Ensina-me, Senhor, a conviver com pessoas. Ensina-me, Senhor, a amar o meu semelhante, por mais que ele tenha dificuldade. Me ensina, Senhor, a ver ele com os olhos diferentes. Senhor, transforma a minha vida, o meu coração. Senhor, eu te agradeço por tudo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e que te dê sabedoria e transformação. Amém?